De onde eu parei, a gente estava agora na última modalidade de assinatura. Então a gente viu que são 3 modalidades, certo? Interinamente, por delegação de competência, e a última que a gente vai ver é no impedimento, certo? A gente viu que no âmbito interno vai aparecer por ordem. Aqui na assinatura por delegação de competência. No âmbito externo, vão aparecer 2 situações: mais antigo uma precedência, e a outra situação é mais moderno. Nessa situação aqui, eu vou ter o na ausência mais respeitosa. Monte esse bizu, senhores, é bom. E aqui eu vou ter o incumbiu-me mais atenciosamente, certo? Na delegação de competência é isso. Não pode ter dúvida, senhores. Dividam âmbito interno, âmbito externo. Aí eu vou botar o bizu para vocês aqui, ó. Lembre-se desses 2 documentos: ofício externo e carta. Vou aumentar aqui para vocês poderem colar. Isso. Bom, a letra tá horrível, né, pessoal? Mas tá com boa vontade, né? Vamos pensar nisso aí. Tá ficando legal. A nossa aula, acabei que eu falei um pouco além da conta do que eu queria falar, mas eu acho que foi muito bom. O vídeo passado acho que foi muito bom. Assinatura no impedimento. Vou apagar aqui para não gerar confusão. Desculpa aí o transtorno. Assim mesmo. Manual, é caseiro, mas é bom. É bom pra gente estudar, é bom pra gente gravar. Isso. Tinha que ter um mecanismo que apagasse tudo a uma, né? Até tem, mas vai gerar uma confusão, vai ficar horrível isso aqui. Bom, senhores, descartem isso aqui e vamos lá para a assinatura no impedimento. Então, a assinatura no impedimento vai ser ausência de alguém. Pode ser esse cara mais antigo ou mais moderno. Cunha, isso é a Pampa? Não é a Pampa, nada na Marinha é a Pampa, senhores. Tem regras e tem restrições, tá? A gente vai ter que obedecer o organograma, ver quem vai substituir, quem na hierarquia. Então 01, 02, 03, 04 e assim a gente vai. A linguagem do texto será compatível com a posição hierárquica de quem está assinando. Bom, legal, a gente já viu isso lá no por delegação de competência. Vale a pena voltar lá e relembrar o que eu expliquei isso lá. Em relação a quem ele é dirigido, né? Então, vamos botar assim. O 02 está ausente. Aí já vai complicar demais. Vamos começar pelo mais fácil. O 01 está ausente. Quem vai assinar o documento vai ser o 02. Nesse caso aqui, senhores, decorrendo de ausência,
ele vai assinar no impedimento. Tudo bem? Se o 02 não tiver lá também, 03 da OM. E assim vai. Certo? E a gente vai ter que confirmar quem é a autoridade destinatária. Vamos botar aqui que a autoridade destinatária seja um almirante. E esse carinha aqui seja um capitão de mar e guerra. Então eu tenho que ter atenção na linguagem, na forma que eu vou tratar o almirante. Mas eu estou respondendo pelo 01. Não interessa. Tá? Então a linguagem do texto será compatível com a posição hierárquica de quem está assinando. Nesse caso aqui é o 03 em relação ao almirante, em relação a quem ele é dirigido. De novo, senhores, vem aquela brincadeira de âmbito interno e âmbito externo. Aqui também acontece a mesma coisa, tudo bem? Então, prestem bem atenção. Quando eu estou no âmbito interno, vai aparecer essa figura aqui, ó. Lembrem, do texto para o por ordem, 2 espaços. Do texto para o no impedimento, 4 espaços. E logo na linha de baixo, o nome da autoridade que vai assinar. Ou melhor, da autoridade que está ausente. Então vamos lá. Nos documentos de âmbito interno, gravem isso, eu estou no âmbito interno. A assinatura será precedida do termo no impedimento de, admitindo-se, nos casos imprescindíveis, abreviá-lo para no ímpeto ter 2 pontos, uma linha acima do nome e do parágrafo, digitada ou carimbada logo abaixo do texto, ou seja, está aqui, ó, logo abaixo do texto, 4 espaços, acima do nome de quem está ausente. Então, nesse exemplo aqui, vou aumentar aqui, senhores. Menção a pessoal, lembrando, esse cara aqui é do Corpo da Armada? Não, ele é do Corpo de Intendentes da Marinha. Então vem o nome todo dele na linha de baixo, na linha subsequente, tá? Do no impedimento. Tem a expressão no impedimento e na linha de baixo eu já tenho o nome do cara que está ausente. Esse cara aqui está ausente. Esse cara aqui está ausente. Posto, vem o nome dele, o posto e a função. Logo abaixo vem o nome da autoridade que vai assinar o documento no impedimento. O posto e a função dele. Percebam, senhores, que aqui o capitão de corveta ele está assinando no impedimento de um capitão-tenente, ou seja, ele é mais antigo e está assinando no impedimento do mais moderno. E aí, se fosse o contrário, poderia ser também, seria no impedimento, certo? Seria a mesma coisa. Senhores, muita atenção, a gente está falando aqui de âmbito interno, Eu sei que eu tenho alunos no curso escrevente, eu sei que para vocês isso é mais batido, mas de uma forma geral eu tenho que treinar aqueles que não são escreventes, que não lidam com o documento o tempo inteiro. Então por isso eu fico repetindo isso aí, eu peço até vocês que já são mais familiarizados com o documento que tenham um pouco de paciência em relação a isso, certo? Vamos ao próximo slide. Dois, nos documentos de âmbito externo, gravem isso, senhores, do âmbito externo, vamos diminuir aqui o tamanho do slide para a gente voltar à normalidade. Não será usado o termo no impedimento de, mesma coisa lá do por ordem, né? Que será substituído pelo incubilme, a ser inserido no início do texto, apondo somente o nome posto cargo de quem assina, conforme o exemplo a seguir. Então, senhores, olha, surgiu de novo o incubilme e o âmbito externo. Incubilme mais o atenciosamente. Ele vai gerar
incumbiu-me mais ou atenciosamente, ele vai se reportar à autoridade mais moderna ou igual, certo? Incumbiu-me e o atenciosamente no âmbito externo. Não tenho por ordem ou não tenho no impedimento no âmbito externo, senhores. Aí eu peço sempre, estou sendo bem repetitivo, carta, ofício externo. Pegando pesado nisso, né? Então preste atenção agora. Observação: para aqueles documentos destinados à autoridade de maior precedência, não vai ter o incumbiu-me. O incumbiu-me agora vai ser o na ausência. Então eu estou no âmbito externo, maior precedência, eu vou ter o na ausência mais o respeitosamente. Tudo bem até aí, senhores? É só fazer esse esquemático, perceber que eu estou no âmbito externo. Se eu lembrar do âmbito externo, tem que lembrar principalmente de carta e de ofício externo. Isso. E vai embora. Tá? Fecho de cortesia. E aqui é a indicação de na ausência. Mas aí como é que eu vou saber se eu estou assinando por delegação de competência ou se eu estou assinando no impedimento? Realmente é bem difícil, senhores. É bem difícil mesmo de saber isso aí, e a gente vai ter que lidar com as informações que a gente tem na prova, certo? Então, no âmbito externo é muito complicado. Se ele não alimentar a gente de informações, vai ser muito complicado a gente conseguir fazer essa distinção. Tranquilo? A assinatura no impedimento pode ser utilizada em documento que trate de ato, decisão, apreciação ou aplicação de medidas da alçada da autoridade incumbido da assinatura, desde que, considerando o tempo que essa autoridade irá permanecer ausente, ou seja, a gente tem que considerar o tempo que essa autoridade vai permanecer ausente. A conveniência do serviço assim exigir. Então, a assinatura do impedimento pode ser utilizada em documento que trate de ato, decisão, apreciação ou aplicação de medidas da alçada da autoridade incumbida da assinatura, desde que considerando o tempo que essa autoridade irá permanecer ausente. A conveniência do serviço assim exigir. Então, a gente só tem que prestar atenção. Ele pode assinar os documentos, mas tem que prestar atenção no tempo que essa autoridade vai permanecer ausente. E a gente tem algumas outras restrições também. Compete ao titular da OM estabelecer, através de ordem interna, olha, senhores, ou portaria, eu paguei esse bizu para vocês lá no início, as situações em que não serão utilizadas a assinatura no impedimento, fixando claramente os casos em que será aguardado o regresso da autoridade responsável. Então, através de ordem interna ou portaria. Para assinatura no impedimento serão obedecidas as substituições eventuais previstas na organização da OM, ou seja, 01, 02, aí chefe de departamento, vamos botar aqui o 10, mais antigo, 20, que se segue. Digamos que seja essa a ordem, né? Por antiguidade, organização da OM na antiguidade. E eco. No âmbito interno, no caso da assinatura, que interessante também. Aí a gente vai ter, no âmbito interno, no caso da assinatura no impedimento ocorrer na ausência da autoridade que assina por ordem, a escrituração dos documentos ocorrerá da seguinte forma, ou seja, eu tenho aqui o diretor, que é o 01, eu tenho o cara que assinaria por ordem, o 02, e eu tenho o 03, certo? O 02 ele poderia assinar por ordem, mas esse 02 está ausente. Então, quem vai assinar o documento vai ser o 03. Então, esse 03 ele vai botar o por ordem e 2 linhas abaixo ele vai colocar, desculpa senhores, o no impedimento.
Então vamos lá. No âmbito interno, caso a assinatura no impedimento ocorrer na ausência da autoridade que assina por ordem, no nosso exemplo aqui é o 02, a escrituração do documento ocorrerá conforme o seguinte exemplo. Então tem o texto, 2 espaços por ordem. Isso aqui dava direito ao capitão de mar e guerra assinar por ordem, só que ele está ausente. Quem vai assinar vai ser o que se segue na organização administrativa da OM. Então, como esse aqui vai estar ausente, eu vou ter o no impedimento dele, certo? Então, eu tenho delegação de competência e no impedimento. 3.16.4. Regras gerais. Para documentos que necessitem de mais de uma assinatura, pareceres, relatórios, atas, entre outros, bom, sugiro a vocês pegarem agora uma ata do Conselho de Gestão ou Econômico. Desculpa aí. Da sua OM para vocês verificarem isso. Para documentos que necessitem de mais de uma assinatura, pareceres, relatórios, atas, entre outros, a disposição será do mais antigo para o mais moderno, da esquerda para a direita, mais antigo para mais moderno, e de cima para baixo. Lógico, você começou do mais antigo, foi para o mais moderno, aí de novo, vai fazendo assim, até chegar no final lá. Então esse cara aqui é o 01, o 02, o 03 e o 04. E assim a gente entende. Senhores, aproveitando, menção a pessoal, capitão de mar e guerra, diretor do corpo de intendente da ativa. Então tá aqui, ó, o IM. Capitão de fragata, vice-diretor, corpo de intendente, vice-diretor. Chefe de departamento de administração, capitão de corveta, intendente. E auxiliar da divisão de cadastro, primeiro sargento e escrevente. Tudo bem? Então, senhores, a gente fecha aí o fecho de cortesia e assinatura. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.